vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer substituições condicionais em colunas de base de dados utilizando o Power Query. Antes da gente partir para a prática, não esquece de deixar o like nesse vídeo, é super importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, entregar para mais pessoas e também uma forma de reconhecimento daquilo que eu estou trazendo para vocês, se faz sentido ou não. Deixa aqui nos comentários também. Se você já conhecia esse método de substituição condicional, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para toda vez que eu trazer conteúdo novo aqui para o canal, você ser notificado e estar sempre me acompanhando aqui também. Contextualizando para vocês, toda vez que a gente precisa substituir algum valor no Power Query, a gente vem aqui, substituir valores, e aqui a gente coloca o valor que a gente quer localizar dentro daquela coluna e qual valor a gente quer substituir. Tipo o replace do Excel que a gente utiliza normalmente. Só que qual que é o ponto? No Power Query, toda vez que a gente tem que fazer isso, a gente tem que repetir essa etapa para cada substituição. Então, se você tiver, por exemplo, 10 substituições, você tem que fazer isso 10 vezes. E o que isso gera? Vai gerando várias etapas aplicadas no processo e aumentando a sua query, né? Aumentando a sua consulta e etapas serem aplicadas. Num projeto muito grande, isso vai deixar o seu processamento muito lento. Então, você reduzir isso dentro de uma query única fica muito mais vantajoso e muito mais otimizado o seu código. Então, vamos fazer um exemplo aqui juntos. Digamos que eu tenho essa base de dados, é uma base de dados de pedidos, e aqui eu tenho uma coluna de prioridade. Então, aqui diz se a prioridade é média, é alta, é baixa ou é crítica. Só que aqui eu quero fazer uma substituição. No caso, a minha base de dados está em inglês e eu quero substituir isso aqui para português. Então, o que a gente teria que fazer normalmente, né? Viria em cima da coluna, clicaria com o direito do mouse, substituir valores, e aqui a gente colocaria a informação que a gente quer substituir. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu queria substituir medium por médio. Vamos colocar assim, só para vocês entenderem qual que é o ponto. Vou dar um OK, ele vai criar uma etapa aqui do lado, me mostrando que foi o valor que foi substituído. Para cada etapa, ele iria criando uma query aqui do lado. Então, eu teria que fazer isso 4 vezes, né? Então, a minha ideia é mostrar para vocês uma forma mais rápida de você fazer isso em somente uma query, em uma consulta, para facilitar o seu código. Então, o contexto é como a gente pode fazer isso aqui em uma única consulta, facilite esse processo e faça com que a gente consiga executar essas 4 substituições em uma única consulta. Então, o que a gente precisa fazer para customizar a nossa query? A gente vai vir aqui em cima em editor avançado e aqui a gente vai trabalhar na linguagem M, que é a linguagem por trás do nosso Power Query, certo? Então, aqui no personalizar 1, eu vou apagar e vou chamar de custom replace. Esse aqui é o nome que eu estou dando para a etapa, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar uma função chamada table replace value, ou seja, vai substituir o valor de alguma coluna da tabela. Qual tabela que a gente está falando? Sempre se referindo à última etapa, né? Então, vou chamar a última etapa aqui. Qual que vai ser o meu valor antigo? Aí aqui começa a nossa customização, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso valor que a gente quer substituir antes? Vai ser cada linha, ou seja, each, cada linha da coluna prioridade pedido, certo? Então, cada linha da coluna prioridade pedido. Qual que é o novo valor que a gente quer substituir ali dentro? Então, aqui que está o macete. Para cada valor, ele vai trazer um resultado diferente. Como que a gente vai fazer isso? Vai utilizar o each if, ou seja, para cada linha se atender aquela determinada condição que a gente vai passar. Então, each if prioridade pedido, ou seja, para cada linha do prioridade pedido, se a prioridade pedido for igual a medium, o que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne médio. Se não, else if, pode copiar aqui para facilitar. Se não, ele vai ser o quê? Ele pode ser high. Se não, ele pode ser low, ou seja, prioridade baixa. Então, ele pode ser médio, alto, baixo ou crítico. Por critical, eu vou chamar o critical, eu poderia colocar else e daí ele retornar um outro valor qualquer, mas se alguém for na database colocar uma prioridade pedido diferente, ele vai trazer sempre crítico naquela prioridade diferente. Então, aqui eu vou especificar que quando for critical, aí ele traz crítico. Aí, se ele não atender nenhuma das condições, aí sim eu peço para ele trazer em branco. E daí eu sei que toda vez que a prioridade pedido vier em branco, é para eu verificar a database e saber o que foi classificado com uma prioridade diferente daquelas que era para ser, tá? Então eu vou pedir para ele retornar em branco, beleza? Então agora eu volto para cá, copio esse custom replace e coloco aqui, ó, custom replace. Só que antes disso, a gente precisa passar mais duas funções aqui dentro. Então vai ser o quê? Replace, replacer text, no caso eu estou substituindo texto por texto. E de qual coluna que a gente está falando? A gente está falando da coluna prioridade pedido. E aqui a gente tem que passar entre chaves porque é uma lista, tá? Então a gente passa entre chaves e aspas duplas. E aqui eu só copio e colo o custom replace. E agora eu dou um concluído e a gente vai ver o que vai acontecer. Olha que legal, pessoal. Ele trouxe pra gente, ó, ele substituiu todas as linhas de acordo com as condições que a gente passou aqui em cima. Então perceba que a gente criou uma única etapa e conseguiu substituir todas as condições que a gente queria. Se a gente fosse fazer do formato antigo, a gente teria que criar 4 etapas, 5, 6, 7 etapas, dependendo de quantos valores você quer substituir, para cada um dos valores desejados. Temos o nosso objetivo
objetivo dessa aula, que era realizar uma substituição customizada utilizando a função replaceValue e aqui dentro trabalhando nas condições que a gente deseja. Então, nesse vídeo eu te mostrei como fazer uma substituição customizada utilizando algumas funções do Power Query para isso. Espero que tenha ajudado. Não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa etapa e se você quer que eu traga mais dicas como essa. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.